essa oportunidade de estarmos reunidos para juntos louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Salmo 95, 1 e 2 nos diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cantos de louvor. Vamos agora ficar de pé e invocar o nome do Senhor. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Recebam em nome do Senhor a salvação. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos, em resposta à saudação, cantar o Salmo 84, nas estrofes de 1 a 3. Oh
Entramos, Senhor, em Tua presença nesta manhã do Teu dia, para Te adorar, para Te bendizer, para exaltar o Teu nome, que é santo e digno de todo louvor e de toda adoração. E agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais essa tão rica oportunidade de estarmos reunidos como igreja, como a família da fé, para juntos te adorar e te louvar. Reconhecemos, Senhor, que somos indignos de tamanha graça, que somos pecadores, temos cada dia, Senhor, pecado contra Ti em pensamentos, palavras e ações. Mas, Senhor, confiados em Tua misericórdia, confiados na mediação do nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou por todos os nossos pecados, que nos libertou, Senhor, do domínio do diabo, que nos dá, assim, a condição de sermos chamados Teus filhos. Por isso, ó Santo Deus, te pedimos, aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, Senhor. Dá também, Pai, que o Espírito Santo nos fale por meio de Tua palavra lida e pregada, para que sejamos fortalecidos na fé. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e coração, para que possamos entender a Tua palavra, para que possamos aceitar a Tua palavra, mesmo quando somos confrontados, mesmo quando somos exortados, e assim, Senhor, possamos nos tornar praticantes da Tua palavra e não somente ouvintes. Abençoe ao Senhor cada irmão e presente, cada visitante, cada família, Senhor. O Teu Espírito Santo esteja trabalhando nos corações, fortalecendo os fracos, consolando, Senhor, aqueles que precisam do Teu consolo, dando a Tua graça, Senhor, à Tua igreja. Também, Senhor, oramos pela igreja ao redor do mundo, lembrando, Senhor, da igreja perseguida, lembrando daqueles que sofrem por causa do Teu nome e da Tua palavra. Rogamos que o Senhor os fortaleça na fé, que eles possam continuar, Senhor, a anunciar o Cristo vivo. Abençoe, Senhor, as missões, abençoe, ó Deus, os campos missionários. Chama, ó Deus, para o Teu rebanho, aqueles que Tu tens predestinado desde antes da fundação do mundo. Dá, Senhor, que o Teu nome, o Teu reino cresça e que alcance toda a terra, e que assim, Senhor, se complete o número dos Teus eleitos, para que possamos estar na plenitude do Teu reino, onde o Senhor será tudo em todos, onde o Teu nome será exaltado e engrandecido para sempre. Abençoe-nos, ó Senhor, nesta manhã. Nós te rogamos por Jesus Cristo, o Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, fazer a leitura da Santa Lei do Senhor, Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 17. Nós temos as 10 palavras da aliança de Deus com o seu povo, os 10 mandamentos. Diz assim a palavra de Deus: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra,
ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença a mim. Irmãos, vamos, em resposta à lei do Senhor, cantar o hino 36. Os
temos promessa de perdão do Senhor, vem de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Assim, meus irmãos, a lei do Senhor não é um método apenas de viver, mas também é um encaminhamento para Cristo, o nosso Salvador, que pagou pelos nossos pecados. Vamos mais uma vez abrir a palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 3. Depois nós vamos cantar o hino 110. Isaías, capítulo 61, de 1 a 3, diz assim: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e para dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Vamos cantar em 110 e assim preparar os nossos corações para a pregação da palavra de Deus nesta manhã. Oh
4, Lucas capítulo 4, os versículos de 14 a 30. Lucas 4, de 14 a 30. Assim nos diz o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Não é este o filho de José? Jesus lhe disse: É claro que vocês me citarão este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que eu vi a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo do precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, queridas crianças, em nosso texto, o Evangelho nos mostra o nosso Senhor Jesus Cristo dando início ao seu ministério exatamente em uma região desprezada de Israel, a Galileia dos gentios, como diz o profeta Isaías no capítulo 9. Ele não começou o seu ministério em um grande centro religioso, mas em uma pequena aldeia chamada Nazaré. Humanamente falando, seria de se esperar que Jesus começasse seu ministério em Jerusalém, a capital do país, onde pessoas de todas as regiões se reuniam. De lá, sua mensagem se espalharia rapidamente e seu ministério seria reconhecido e alcançaria todo o território. Certamente, em nossos dias, poucos pastores ou missionários escolheriam um lugar como Nazaré para iniciar a sua obra. No entanto, logo no início do seu ministério, o Senhor nos ensina que os caminhos de Deus não
e que a sabedoria de Deus é loucura para este mundo. O Filho de Deus veio ao mundo em humildade, nasceu como pobre, foi colocado em uma manjedoura. Aquele que é o Rei do Universo viveu como servo. Por cerca de 30 anos, permaneceu em meio àquela gente, sem destaque, sem pompa, sem qualquer reconhecimento público. E agora, quando chega o tempo de se revelar, ele não escolhe um palco grandioso, mas retorna à pequena aldeia onde passou sua infância e juventude. É dali que Jesus se apresenta como o Messias. Isso nos traz uma lição. Muitas vezes sonhamos a ir a lugares distantes, a outras cidades e até a outros países para pregar o Evangelho, enquanto negligenciamos o testemunho em nossa própria cidade, em nossa vizinhança e, por vezes, dentro da nossa própria casa. O Evangelho de Lucas nos mostra que Jesus inicia sua aparição pública exatamente em sua aldeia. Embora não fosse a sua primeira pregação, esse episódio ocupa um lugar especial na história da salvação. Ele marca o início oficial do ministério público de Cristo e, ao mesmo tempo, revela como as pessoas reagem quando a graça de Deus se manifesta de forma clara e confrontadora. Todos nós temos uma imagem de quem é Jesus. Muitos o admiram. Alguns se emocionam com suas palavras. Outros se sentem confortáveis ao ouvir falar sobre sua graça, libertação e esperança. Aquele que nós também confronta, que não apenas atrai multidões, mas revela o pecado do coração, que não apenas anuncia boas novas, mas exige arrependimento e fé. O texto de Lucas capítulo 4 nos coloca diante de uma cena solene. Jesus retorna à Galileia no poder do Espírito. Entra na sinagoga de Nazaré, sua cidade, e ali se apresenta não apenas como um mestre entre outros, mas como o cumprimento da promessa de Deus. E o que acontece naquele culto nos revela um perigo constante para a igreja. O risco de sermos religiosos, admiradores de Jesus e ainda assim rejeitarmos o Cristo verdadeiro, quando a sua graça nos confronta. E por isso este é o nosso tema hoje, quando a graça de Deus nos confronta. E nós vamos ver, em primeiro lugar, que a graça que proclamamos não queremos muitas vezes que nos governe. Depois de cerca de 30 anos de preparação para o seu ministério aqui na terra, finalmente o tempo havia chegado. Jesus foi batizado e naquele momento foi cheio do Espírito Santo. O Filho do Homem recebeu publicamente a capacitação necessária para realizar a obra que o Pai lhe confiara. Em seguida, o mesmo Espírito que desceu sobre ele o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo.
Durante 40 dias, Jesus foi tentado, mas saiu vencedor. Quando o primeiro Adão caiu, o último Adão permaneceu fiel. E agora, fortalecido e aprovado, ele inicia o seu ministério público no poder do Espírito Santo. Desde o princípio, o Senhor Jesus age em plena harmonia com o Pai, obediente à sua vontade e guiado pelo Espírito. Aqui já somos lembrados de que toda a obra de redenção é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Embora o Evangelho de Lucas apresente o retorno de Jesus à Galileia logo após a tentação, sabemos pelo Evangelho de João que houve um intervalo nesse período. Jesus voltou ao Jordão, chamou os primeiros discípulos, foi a Caná da Galileia, onde realizou o seu primeiro milagre, e percorreu diversas regiões anunciando o Evangelho. Ele passou por Cafarnaum, realizou muitos sinais e prodígios, de modo que até Nicodemos, um dos chefes da sinagoga, reconheceu: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus também foi a Jerusalém, onde purificou o templo. No caminho de volta, encontrou-se com a mulher samaritana e ali revelou o verdadeiro sentido da adoração, mostrando que o culto agradável a Deus não está preso a lugares, mas é prestado em espírito e em verdade. Por onde passava, Jesus anunciava o Evangelho do Reino, chamando os pecadores ao arrependimento e à fé. Ele pregou em muitos lugares, à beira-mar, em campos abertos, próximo a penhasco. Contudo, o Evangelho dá um especial destaque à sua pregação nas sinagogas. Isso não é sem razão. Jesus veio, em primeiro lugar, às ovelhas perdidas da casa de Israel, como ele mesmo declara. Era nas sinagogas que os filhos de Israel estavam reunidos para ouvir a lei e os profetas. E é nesse contexto que Jesus retorna a Nazaré, a cidade onde foi criado. O texto nos diz que ele era elogiado por todos. A reação inicial dos seus conterrâneos não foi resistência, mas foi de admiração e honra. Mais adiante, somos informados de que o povo se admirava do seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade. E é justamente na sinagoga que frequentava desde a juventude que Jesus faz sua primeira aparição pública, registrada pelo evangelista Lucas. Observe o destaque que o texto dá ao fato de que Jesus entrou no sábado na sinagoga, como era seu costume. Isso nos mostra que a vida de Jesus estava moldada pelo culto público e pelo uso diligente dos meios de graça. Foi ali que ele teve contato com as Escrituras. E é pelas Escrituras que agora ele se revela ao seu povo como o Cristo, o Redentor prometido, o cumprimento fiel de todas as profecias. Na sinagoga,
Jesus leu o texto de Isaías, capítulo 61, os versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, depois de ler o profeta, ele se senta e declara: hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. Com essas palavras, ele afirma que a promessa de salvação não é mais futura nem abstrata, mas presente e pessoal. Ele não anuncia apenas uma mensagem, ele se apresenta como o Messias, o ungido, aquele sobre quem repousa o Espírito do Senhor. A providência de Deus permitiu que Jesus se revelasse da forma mais bela e solene. E é justamente na desprezada Nazaré que ele anuncia o Evangelho do Antigo Testamento a respeito de si mesmo. O Cristo, o ungido de Deus, o Messias prometido. Ele proclama boas novas aos pobres, anuncia libertação e declara que chegou o ano da graça do Senhor. Ao interpretar essa escritura, Jesus não apenas explica o texto, ele revela o seu próprio coração, o testemunho acerca do ungido de Deus. O Cristo anunciado nas Escrituras torna-se agora um testemunho a respeito de si mesmo. A pregação sobre o ano do jubileu deixa de ser apenas uma promessa futura e se torna a proclamação do próprio jubileu. Aquilo que era esperado é agora presente. A graça prometida se manifesta na pessoa do próprio Salvador. Ele afirma que o tempo da promessa chegou, que o ano da graça do Senhor havia começado. E mais do que isso, havia chegado por meio dele. Pensemos, irmãos e irmãs, no impacto dessa palavra. Um homem simples, criado no meio deles, conhecido como o carpinteiro, filho de José, alguém cuja família todos conheciam, agora se levanta na sinagoga e declara ser o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. É verdade que a sua fama já se espalhava pela região, mas para aqueles ouvintes, ele ainda era apenas mais um nazareno, um conterrâneo. O texto nos diz que no primeiro momento todos se maravilharam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. A mensagem sobre a era messiânica agradável, a promessa do jubileu encantável. Contudo, logo surge a pergunta que revela o coração dos ouvintes: não é este o filho de José? A palavra parecia boa, mas quem a proclamava se tornava um obstáculo. O problema não era a mensagem, mas a autoridade daquele que anunciava. Isso nos ensina que não basta um auditório cheio, nem admiração momentânea. Onde não há arrependimento e fé verdadeira, a palavra é ouvida, mas não crida. A incredulidade daquele povo se revela no fato de que ouviram as Escrituras semana após semana,
mas não cria no que ouviam quando a palavra se cumpria diante deles. Jesus então expõe o que estava oculto em seus corações ao citar o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Ele sabia o que eles pensavam. O que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. Em outras palavras, eles colocaram condições para crer. Queriam sinais, milagres, provas visíveis. A palavra por si só não lhes era suficiente. Eles até poderiam curvar-se diante de Jesus, mas somente se ele primeiro se curvasse diante das suas exigências. Queriam um Cristo que se submetesse às suas expectativas, e não um Senhor soberano diante de quem deveriam se submeter. Essa é a essência da falsa religião. E aqui, irmãos, somos chamados a olhar para nós mesmos. Temos crido em toda a palavra de Deus. Nossa fé e confiança estão firmadas em Cristo, ou também temos colocado condições para crer? Como reagimos quando os sinais não vêm, quando as orações não são respondidas como esperamos, quando o sofrimento permanece? Nossa fé continua firme, independente das circunstâncias, ou exigimos provas de que Deus está conosco? Em Cristo temos tudo que nossa alma necessita. Somos chamados a honrá-lo, não a exigir que Ele nos sirva. Nossa oração não é para que Deus faça a nossa vontade, mas para que se cumpra a dele. Quando queremos que Deus se conforme aos nossos desejos, colocamos, ainda que sutilmente, no lugar de Deus. Isso revela que nosso empenho muitas vezes não é em favor do Senhor, mas em favor de nós mesmos. Pergunta que se impõe é: pode Jesus aceitar esse tipo de devoção? Se quisermos ter a Deus, precisamos soltar tudo o mais. Nossa alma não pode estar cheia do mundo, nem de seus prazeres, nem de seus fardos, nem de nós mesmos. Onde Deus reina, outras vozes se calam. Ele é Senhor incondicional. Seu poder não depende de nós. A sua soberania permanece intacta, quer nos submetamos a ela ou não. Foi exatamente isso que Jesus revelou aos seus conterrâneos. Ao confrontá-los, ele despertou aquilo que estava profundamente adormecido: o orgulho religioso, a falsa segurança espiritual, a idolatria disfarçada de devoção. Jesus veio socorrer a verdadeira miséria humana, para que o pecado fosse reconhecido como maldição e a graça fosse recebida como um dom. O Redentor foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, aos fracassados, aos oprimidos, aos enfermos que precisam de médico. Contudo, em Nazaré, os ouvintes não se viam como necessitados, sentiam-se satisfeitos, seguros, merecedores das bênçãos de Deus, olhavam com desprezo para os gentios e se esqueciam de que a eleição de Israel sempre foi fruto de pura graça e não de mérito.
Por isso, o Senhor cita dois exemplos do Antigo Testamento. A viúva de Sarepta, em um território gentio, foi sustentada por Deus porque confiou em sua palavra. Naamã, o sírio, foi curado de suas enfermidades porque creu e obedeceu a palavra do profeta Eliseu. Ambos eram estrangeiros, mas receberam graça. Ambos creram. E essa verdade enfureceu os ouvintes. Eles não queriam um salvador de pecados, mas um libertador político. Esperavam um Messias que quebrasse o jugo romano, restaurasse o poder de Israel e os colocasse acima das outras nações. Quando Jesus revelou que a salvação também alcança os gentios, sua admiração se transformou em ódio. E assim, aqueles que ouviram palavras de graça se levantaram cheios de ira, prontos para rejeitar o próprio Salvador. Isso nos leva ao segundo ponto. A graça soberana expõe a falsa religião. A reação inicial do povo é positiva. Eles se admiram das palavras cheias de graça que saem da boca de Jesus. Contudo, essa admiração logo revela a sua superficialidade. Em vez de se renderem à autoridade daquele que fala, eles murmuraram: não é este o filho de José? A familiaridade se torna tropeço. O Cristo que conheciam desde menino não corresponde à autoridade que agora reivindica. Aqui está o primeiro perigo: querer a graça de Deus como discurso, mas não como governo. A congregação de Nazaré gostava de ouvir palavras bonitas, mas não aceitavam o Messias que tivesse autoridade sobre eles. Queriam um Cristo próximo, mas não soberano. Um Jesus útil, mas não o Senhor que confronta o coração. E esta tentação permanece entre nós. Podemos frequentar o culto, ouvir a palavra, cantar sobre a graça e ainda assim resistir a Cristo quando Ele expõe o nosso orgulho, quando Ele expõe a nossa autossuficiência e nossa falsa segurança religiosa. A graça que salva também governa. E quando não queremos nos submeter a ela, nossa admiração se transforma em resistência silenciosa. Jesus, conhecendo o coração do povo, revela aquilo que eles realmente esperam: sinais, milagres, benefícios visíveis. Eles querem que Ele faça em Nazaré o que ouviram que foi feito em Cafarnaum. Então o Senhor declara um princípio duro, mas verdadeiro: nenhum profeta é aceito em sua terra. E para aprofundar o confronto, Jesus menciona duas histórias conhecidas das Escrituras. Elias, enviado a uma viúva gentia em Sarepta, e Eliseu, curando Naamã, o sírio. Ambos eram estrangeiros, ambos estavam fora de Israel, ambos receberam a graça de Deus, não por merecimento, mas por fé. Essas palavras são o estopim da fúria na sinagoga. E por quê? Porque a graça soberana de Deus desmonta toda falsa religião baseada em privilégios, tradução ou identidade externa. A graça não é controlada pela proximidade religiosa, mas
vida segundo a vontade do Senhor. Diante disso, os ouvintes não apenas rejeitam Jesus, mas tentam matá-lo. O Cristo que admiravam se torna o Cristo que querem eliminar. E assim acontece quando a religião é exposta como vazia, quando a graça revela que não somos donos de Deus, mas dependentes dele. O coração endurecido prefere rejeitar o Salvador a abandonar seus próprios ídolos. Meus irmãos e irmãs, essa palavra também nos alcança. Podemos confiar em nossa tradição reformada, em nossa confissão correta, em nossa presença fiel nos cultos, se ainda assim existir a graça viva que nos chama ao arrependimento diário, a fé verdadeira. A doutrina verdadeira, sem submissão, se torna um abrigo para a incredulidade religiosa. Amados irmãos e irmãs, Lucas 4 nos ensina que rejeitar a Cristo nem sempre começa com um ódio declarado. Muitas vezes começa com uma admiração vazia, com uma fé que aprecia a mensagem, mas rejeita a autoridade do Messias. A graça que salva também confronta. Ela nos chama a abandonar não apenas pecados evidentes, mas também a segurança falsa de uma religiosidade sem vida. Que o Senhor nos livre de sermos apenas ouvintes, impressionados, e nos faça discípulos rendidos. Que não rejeitemos o Cristo que admiramos, mas nos prostremos diante daquele que nos confronta, nos governa e nos salva por pura graça. Hoje, mais uma vez, a Escritura se cumpre aos nossos ouvidos. Que não endureçamos o nosso coração, mas recebamos o Cristo vivo, com fé humilde e obediência sincera. Amém. Vamos agora, os irmãos, responder a esta palavra, cantando o Salmo 51. Todo pecado
Nosso Deus, bendito Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Tua palavra nos revela o perigo, Senhor, de sermos apenas religiosos, de sermos apenas reformados na doutrina, mas não na vida. Por isso, Senhor, suplicamos, quebranta, Senhor, os nossos corações. Faz-nos servos e servas tuas, para que possamos servir em todas as áreas da nossa vida, e toda a nossa vida, todo o nosso ser, seja para te honrar e te glorificar. Abençoe, Senhor, o teu povo, abençoe a tua igreja, dando forças, dando graça, para que possam viver fielmente a ti. Ajuda, Senhor, os fracos, consola, Senhor, os tristes, levanta, ó Deus, os abatidos, liberta, Senhor, aqueles que estão aprisionados, seja do seu orgulho, seja, ó Deus, dos seus pecados. Traz, ó Deus, a consciência de quão bom o Senhor é e de quão grande privilégio é te servir, é te adorar. Ajuda, Senhor, o teu povo. Ajuda a tua igreja aqui, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, Senhor. Ajude, ó Deus, a negar-se a si mesmo e a viver segundo a tua vontade, para a tua honra e a tua glória, Senhor. Abençoe, ó Deus, os enfermos, restaura, estabelece a saúde. Lembramos do nosso irmão Bécio, que está internado. Sei com ele, ó Deus, também com Marlene. Restaura, Senhor, as suas vidas, ó Pai. Nosso Deus e Senhor, oramos também por nosso país. Sabemos que tu és aquele que reina e governa sobre tudo e sobre todo. Por isso, Senhor, sabemos que tu tens visto, ó Deus, a iniquidade que está em nossa nação, a injustiça, a corrupção. Nós oramos, ó Deus, para que tu ajas em nossa nação, que o Senhor transforme, ó Deus, o nosso país. Neste ano de eleições, que o Senhor levante homens e mulheres comprometidas, ó Deus, com a verdade, comprometidas, Senhor, em servir ao próximo e não a si mesmo. E dá, Senhor, que caia por terra estes corruptos, esses juízes iníquos, Senhor, que têm transformado a nossa nação em um povoado de ladrões. Que assim, Senhor, possamos ter um país melhor, onde a tua igreja, Senhor, possa crescer, onde o teu evangelho, Senhor, possa transformar os corações. Nós te rogamos tudo isso, Senhor. Pedimos a tua bênção também sobre o restante do nosso dia, o dia do Senhor, para possamos, neste dia, descansarmos dos nossos trabalhos, mas também descansar nossas almas e os corações no Senhor. Abençoe, Senhor, a semana que está diante de nós. Abençoe a escola cristã. Supre, ó Deus, todas as necessidades da escola, bem como da igreja. Oramos, Senhor, pela reunião anual de membros na próxima terça-feira. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor também, Senhor, esteja nos conduzindo em tudo para a tua honra e a tua glória. Abençoe, Senhor, o conselho desta igreja, dando graça, dando sabedoria, para que possa conduzir o teu rebanho para ti mesmo, Senhor. Nós te rendemos tudo isso, te oramos, rendemos graça, em nome, por meio de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, nós temos agora a oportunidade de fazer o nosso ofertório, de demonstrarmos assim a nossa gratidão por meio das nossas ofertas. Depois nós vamos cantar o Salmo 72, que exalta e engrandece ao Senhor como o nosso Rei.
Irmãos e irmãs, recebam a bênção do Senhor, partam em paz. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê